Anistia! Não à censura! Bolsonaro, presidente do Brasil em 26! Bolsonaro, presidente do Brasil em 26! Impeachment de Lula! Fora demônio! Vai, Satanás! Presidente. Pela liderança do PT, deputado Lindenberg. Que cena patética. Sinceramente, eles têm abstinência de golpe. Tentaram um golpe em 8 de janeiro e agora vem falar de impeachment do Lula. Sabe por que eles estão fazendo isso? Cortina de fumaça. Porque eles sabem que esse ano é o ano da prisão de Jair Bolsonaro. E não foi só o 8 de janeiro não, pessoal. Eles tentam dizer que foi só o 8 de janeiro. Era muito mais profundo. Tem o depoimento do comandante do Exército de Bolsonaro, do comandante da Aeronáutica de Bolsonaro, confirmando a minuta do golpe, que ele queria prender Alexandre de Moraes e anular as eleições. Quando 2 comandantes não toparam seguir em frente do golpe, porque o da Marinha já tinha aderido, o general Braga Neto começa uma operação por fora, o plano Punhal Verde e Amarelo. Fez a primeira reunião aquele general Mário Fernandes no Palácio do Planalto. Imprimiu 9 cópias, deputada Luísa Erundina, e foi para uma reunião no Palácio da Alvorada. Entraram em ação, chegaram até a porta do ministro Alexandre de Moraes. Senhores, esse julgamento está para começar. É questão de poucos dias ou semanas para a Procuradoria-Geral da República denunciar esse crime. Aí, queridos, começa o julgamento, transmitido pela televisão. As pessoas vão saber detalhes. Está tudo provado lá. Ontem, o ministro José Roberto Barroso, sobre o 8 de janeiro, esses que eles falam, que são senhoras, pobres coitadas que estão presas. O ministro Barroso disse numa entrevista à Globo News, a 2/3 dos invasores do 8 de janeiro foi oferecida pela PGR a possibilidade de fazer um acordo de não persecução penal, sem prisão. Segundo dados recentes, mais da metade das pessoas envolvidas recusaram esse acordo, o que desmistifica a ideia de que nós estamos lidando com ambulantes ou com a costureira que veio a Brasília invadir. São pessoas que têm um radicalismo ideológico a ponto de preferirem uma condenação a aceitarem o acordo de não persecução penal em bases bastante leves. Senhores, sabe o que a PGR pediu para eles serem soltos? Pediu uma multa de até R$5.000. Se não tivesse condições financeiras, não precisava pagar a multa. 2 anos sem redes sociais. E um curso, deputada Erundina, um curso sobre democracia. Esses inocentes não aceitaram, mais da metade deles. Por fim, senhores, ontem estávamos aqui no início dos trabalhos legislativos e me chamou a atenção, num boné, comida barata novamente. No primeiro momento, a minha reação foi de rir, mas eles levaram a sério. E a gente tem que desmontar isso aqui. Senhores deputados bolsonaristas,
Sabe de quanto foi a inflação de alimentos nos 4 anos do governo Bolsonaro? 56,6% a inflação de alimentos. Sabe quanto foi a inflação no último ano? 13,21% no ano de 2022. Eu fiz uma comparação, deputado Chico Alencar. Nos 2 primeiros anos de Bolsonaro, a inflação de alimentos foi 27,4%. Nos 2 últimos anos, 22,5%. Sabe quanto nos 2 anos do governo do presidente Lula? 7,8%. É muito cara de pau de vocês falar sobre comida barata novamente. Eu quero dizer uma coisa, e aí está a diferença, porque a gente não esquece da fila do ovo. Eram 33 milhões de brasileiros passando fome. Vocês acreditam que em 2 anos, 24 milhões de pessoas deixaram de passar fome? 8 milhões saíram da pobreza. E agora, senhores, a gente tem um presidente da República que está correndo para lutar contra a alta dos preços dos alimentos. A gente sabe que teve o desastre no Rio Grande do Sul, que produz muito arroz. A gente sabe que teve seca. A gente sabe que teve o problema do câmbio. Sabe o que o presidente Lula fez? Elaborou um plano para aumentar a plantação de arroz e feijão no Brasil. Porque, Ivan Valente, deputado, a soja hoje ocupa 84% de toda a área plantada. E sabe qual o resultado? Agora, no próximo ano, a produção de arroz vai crescer 15% e a produção de feijão vai crescer 5%. E a safra, que tinha sido pequena, nós vamos ter uma super safra. Então eu estou convencido de que o preço dos alimentos vai desacelerar, porque o presidente está em cima, tentando construir caminhos e alternativas. Eu termino dizendo a todos que eu tenho muito orgulho dos dados da economia e dos desafios que temos pela frente, porque o mercado dizia que a economia não ia crescer 0,8% no primeiro ano, cresceu 3,2%. Diziam que ia ser 1,5% no segundo ano, foi 3,5%. Senhores, a renda em 2023 subiu 11,7%. Deputada Maria do Rosário, deputado Rui Falcão, renda de 11,7% é dinheiro no bolso do trabalhador. E isso aconteceu por quê? Temer e Bolsonaro congelaram a política do salário mínimo. Nós voltamos. No primeiro ano teve um reajuste de 4,5% acima da inflação. O reajuste agora foi de 7,5%. Nós temos o programa Desenrola. Nós temos o Minha Casa Minha Vida. Nós temos um Bolsa Família turbinado. Você sabe que 10 milhões de pessoas passaram a ganhar mais. A média que cada pessoa recebia era de 362, agora de mais de R$600. Essa é minha estreia aqui como líder. Quero cumprimentar a todos, elogiar a decisão do presidente Hugo de começar as sessões às 16 horas, de ter uma pauta pré-definida, de ter relatórios. Agora esses que fizeram essa cena vergonhosa, pode esperar. Esse ano é o ano da prisão. Olha, colegas, cão que ladra não morde. Enquanto os deputados bolsonaristas bradam, a gente está trabalhando para reconstruir o nosso país, destruído por eles, que ficou com 33 milhões de famintos, com metade da população vivendo com algum grau de insegurança alimentar.
E nós estamos num ano decisivo para o que será o futuro do país e do mundo. Eu estou retornando esse ano à liderança da minha federação, Pessoal Rede. Eu agradeço a confiança da minha bancada. É uma honra representar cada um e cada uma de vocês. E esse é o ano em que o Brasil precisa cuidar do nosso povo e, ao mesmo tempo, cumprir o seu papel no cenário global. O nosso país, que está entre as 10 economias do mundo, o nosso país tem 12% de água doce do mundo, o nosso país, que é o terceiro país com a maior área agricultável, ou seja, que tem tudo, colegas, tudo para fazer da vida dos brasileiros a melhor vida para se viver. Nós estamos reconstruindo esse país, mas por que isso nunca aconteceu contundentemente? Porque nossas elites políticas e econômicas não olham para o nosso país e, por muitas vezes, como vira-latas, têm seus olhos voltados para a Europa, para os Estados Unidos, enquanto isso aqui mesmo temos adoradores de Trump que têm usado a sua ânsia imperialista para incendiar o mundo e até levar esse mundo a uma guerra. Aliás, o nosso presidente Lula tem uma missão de construir a paz entre os povos. Aliás, também não dá para comparar o nosso presidente, um operário que passou fome no Nordeste, que foi preso injustamente e voltou ao poder, eleito pelo povo, que tirou o Brasil da fome, que deu aumento real do salário mínimo. É impossível comparar aqueles capazes que defendem o Trump com o nosso presidente. E eu queria, colegas, dizer que a nossa liderança está a serviço de colher os frutos que nós plantamos nesses últimos 2 anos. Anos em que o Brasil cresceu mais de 3%, como não vimos nos últimos anos de semi-estagnação. 2 anos em que conseguimos, presidente, o menor índice de desemprego desde 2012. Foi nesses 2 anos que 24 milhões, eu queria falar com aqueles que ficam dizendo de comida, de alimento, nosso presidente Lula tirou 24 milhões de pessoas da fome nos últimos 2 anos. Vocês deixaram 33 milhões. Então é ano de colher o que plantamos. E, ao mesmo tempo, eu quero dizer que o PSOL e a Rede também têm o seu papel na frente ampla. E nós vamos exercer esse papel para ajudar o governo a avançar. Trabalhar para que o nosso governo tenha a grandeza que o momento histórico exige, com uma agenda para melhorar a vida do povo. É preciso enfrentar aqueles que apostam na recessão e nos juros exorbitantes para ferrar o povo, ferrar com a vida do povo. Faria Lima e mercado não podem governar o Brasil, é o povo que governa o Brasil. Está na hora de complementar a reforma tributária, taxando as grandes fortunas e de trazer com a maior celeridade possível para cá a isenção de impostos para aqueles que ganham até 5 salários mínimos, compromisso já assumido pelo presidente Lula. Ao mesmo tempo, colegas, enfrentar os super salários e o andar de cima. Está na hora da gente ter coragem de discutir o que são os mais de 500 bilhões de isenção tributária, de renúncia fiscal, que poderiam estar nos cofres públicos para melhorar a vida do povo. E eu sei que o nosso presidente Lula vai se jogar para o mundo para garantir a paz entre os povos. E também é preciso dizer ao Trump e a quem defende Trump aqui, que protecionismo não se responde com livre mercado. Está mais do que na hora da gente ter reciprocidade nas políticas tarifárias e também reinvestir aqui no Brasil na industrialização, em especial aquela que gera empregos e dá autossuficiência no consumo. E mais do que isso, colegas, enquanto Trump está tentando controlar as tecnologias de comunicação para avançar com o imperialismo no mundo, é hora da gente ter um investimento na nossa autonomia das telecomunicações, um canal próprio de comunicação,
ampliar nossa autonomia dos satélites, ter canais próprios de emissão de sinal, porque isso é fundamental para a disputa democrática no mundo. E abraçando, para caminhar, para concluir, as ministras da nossa federação, a ministra Marina, do Meio Ambiente, a ministra Sônia, dos povos indígenas. Esse é o ano da COP30 e nós vamos fazer a maior e melhor COP que o mundo já viu para caminhar, para enfrentar o drama das mudanças climáticas, começando por acabar com as absurdas isenções dos combustíveis fósseis, em especial do carvão, projeto que já protocolamos pela nossa bancada. Colegas, o Brasil é grande, nós somos grandes, o nosso povo é um povo maravilhoso, a nossa cultura é pulsante. E não bradem, porque nós vamos seguir exercendo o tamanho que temos no mundo. E por isso, ao mesmo tempo, enquanto os senhores bradam, que nós apresentamos uma agenda para o Brasil, para reconstruir nosso país, para enfrentar desigualdades históricas que assolam o nosso país, também não vamos dar nenhum passo para anistiar golpista, para aqueles que tentaram dar golpe no 8 de janeiro, mas que odeiam a democracia. E ao odiar a democracia, odeiam também o povo brasileiro. Eu tenho certeza que o nosso presidente não vai avançar com o projeto da anistia aqui, porque golpista não se anistia. E esse é o ano que o presidente Bolsonaro, enquanto nós reconstruímos nosso país, vai ser preso, porque o lugar de bandido é na cadeia, porque o lugar daquele que odeia a democracia é na cadeia. E nós não temos tempo para cuidar disso. Temos tempo para reconstruir nosso país, para dar alegria para o nosso povo, para ver aquela mãe que trabalha duro e chega em casa e consegue alimentar seu filho, viver com dignidade e felicidade. Que bom que estamos reconstruindo nosso país, que a gente tenha força para avançar na melhor agenda econômica, ambiental, para tirar a dor que ainda atinge tantas famílias brasileiras. Vamos seguir construindo nosso governo e fazendo o Brasil avançar.